E aí galera, tudo bem? Aqui é o Ruivo falando com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem aí nessa quarentena, né? Vamos hoje para um baita de um aulão, um assunto bem complexo que eu gosto bastante de discutir, que é feudalismo, tá bom? É uma aula dividida em duas partes, tá? Então vocês vão receber aí dois vídeos sobre o assunto e depois a gente tem uma tarefa, né? Uma atividade bem densa para a gente resolver, tá bom? Bom, para começar, né, quando a gente fala de feudalismo, a gente tem que entender que isso está num contexto de reorganização europeia, né, especialmente do Ocidente europeu, tá? E isso vai começar a acontecer especialmente entre os séculos 8 e 10, tá? Dentro desse período começa uma nova onda de invasões na Europa, tudo bem? E essa onda de invasões vai acabar por consolidar um modo de produção, que é o feudalismo, que vinha já ali germinando dentro da Europa, mas ainda não estava consolidado. E essas invasões vão promover justamente essa consolidação, tá? Então a gente tem invasões dos sarracenos ou dos islâmicos, né, que a gente já viu inclusive numa aula anterior, né? Então essas invasões do Império Islâmico são importantes para a gente dentro desse contexto, mas nós temos outras invasões também, as invasões dos vikings, né, ou dos nórdicos, os povos que vinham do extremo norte europeu, né, as regiões mais frias da Europa. Hoje seria ali Noruega, Suécia, tudo bem? Dinamarca, e dos húngaros, que vinham do leste europeu, tá bom? Então, esses povos, esses três povos em especiais, vão promover uma série de invasões, uma série de ataques dentro da Europa, especialmente no que a gente costurou ali como o mundo carolíngio, né? E essas invasões vão ter um efeito devastador, um novo efeito devastador ali, né? Especialmente no contexto comercial europeu, que vai acabar provocando o feudalismo, mas são ideias que a gente vai desenvolver nas nossas próximas aulas, tá bom? Na nossa próxima aula mais especificamente. Muito bem. Aqui eu tenho para vocês um mapa dessas invasões, tá? Vocês podem perceber pelas flechinhas e pela legenda que está ali em cima para vocês que a grande maioria dessas invasões são dos vikings, né? Pelo menos em volume, tá bom? Então repara ali noruegueses, suecos e dinamarqueses saindo do seu território e invadindo várias regiões da Europa Ocidental. O mapa ele não é completo, mas invadiram inclusive regiões do Império Bizantino, tá? E ali então vocês podem reparar no mapa invasões acontecendo na Inglaterra, na Península Ibérica, que era domínio muçulmano, inclusive, né? Invadiram, portanto, domínios islâmicos na França, principalmente, tudo bem? Então, várias regiões importantes da Europa sendo invadidas, saqueadas, enfim, pelos vikings, tá bom? Ali ao sul a gente percebe nas setas vermelhas as invasões dos sarracenos, dos islâmicos, tá? Reparem que eles não atacaram somente a Península Ibérica, mas atacam também o sul da Itália, atacam também a região da Sicília, enfim. E ali ao leste as setas em verde, as invasões dos magiares ou dos húngaros, tá bom? Esses dois nomes, eles servem para esses povos, tá? Então, importante notar que nós estamos falando de uma nova leva de invasões. Por que eu uso essa expressão de nova leva de invasões? Né? Porque a primeira onda de invasões seria no século V contra o Império Romano do Ocidente, que a gente falou inclusive que vai acabar com a Idade Antiga e colocar o mundo aí na Idade Média. Essa, portanto, é uma segunda onda de invasões, tá? Acontecendo em toda a Europa Ocidental, promovida especialmente pelos vikings, pelos muçulmanos e pelos húngaros, tá bom? Bom, o avanço nórdico ele vai ser o ponto fundamental, como eu falei para vocês, tá? Elas aconteciam especialmente contra mosteiros, tá bom? Então ali unidades religiosas onde ficavam monges principalmente, que eram fonte de riquezas muito grande, né? Os vikings eles eram um povo guerreiro, um povo que vivia de saques, tá? Viviam em uma região muito fria e de baixa produtividade, dependiam, portanto, desses saques para sobreviver. E esses mosteiros eles tinham uma quantidade de riquezas religiosas muito grande.
metais preciosos como ouro, prata, enfim. E tudo isso servia, obviamente, como moeda, né, para os vikings, tá? Por isso que os mosteiros eram um ponto importante de ataque. Além dos mosteiros, cidades, tá? Cidades que concentravam também, obviamente, riquezas. Então, a ideia dos vikings inicialmente eram os saques, tá? A questão é que no passar do tempo, quando esses ataques eles vão ficando cada vez mais constantes, eles deixam de ser somente saques e passam a ser, por sua vez, incursões definitivas. A ideia de tomada de terra propriamente dita, de criar assentamentos nórdicos, assentamentos vikings, como forma de prosperar, de conseguir terras férteis. E isso vai levar à criação de assentamentos definitivos na Europa, tá? Isso é bastante importante pra gente, tá bom? A gente tem um outro mapa agora, né, que mostra inclusive os territórios que foram dominados, né, ou pilhados somente pelos vikings. Repara que a gente tem uma incidência aí muito grande de conquistas em territórios na Inglaterra, tudo bem? Na região da Grã-Bretanha, principalmente, tá? Toda essa região em rosa, ela é de domínio nórdico, tudo bem? Mas repara que isso não se limita somente a essa região, tá? Ali no noroeste da França a gente tem também domínio viking, domínio normando, né, dos homens do norte, inclusive essa região até hoje é conhecida como Normandia, tá? Aí palco de uma das maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial, enfim, famosa também por outras questões, mas foi assentamento dos vikings, tá bom? E para o leste também a gente repara que tem domínios entrando aí no território que hoje a gente conhece como a Rússia, inclusive, tá bom? E ali algumas regiões uma grande região em amarelo, inclusive, no território franco, né, que seria alvo de pilhagens, de saques, de ataques, tudo bem? Então a gente repara que existe aí um território muito grande de abrangência dos normandos, e isso significa que eles vão ter uma importância não só para a consolidação do feudalismo, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, mas também eles têm uma importância para a formação cultural, para a formação étnica europeia, tudo bem? Então esse período aí do século 9 ao 10 é um período de mescla étnica dos vikings com o restante dos europeus, né? Então os escandinavos se mesclando aí ao restante do europeu, tá? Isso é um processo de adaptação interessante notar que não são os vikings que vão impor a sua cultura, a sua religião ao restante dos povos da Europa, né? Mas ao contrário, eles vão se cristianizar, né? Então, conforme eles vão se assentando em várias regiões, né, da Europa Ocidental, especialmente na Inglaterra, na França, eles vão aderindo aos poucos à religião cristã, mais ou menos uma mesma ideia que a gente comentou nas outras aulas, né? É uma ideia de legitimidade, de criar autoridade sobre uma região a partir da religião, enfim. Tá? Mas isso é importante para que a gente perceba, portanto, como é que eles vão se assentando, se fixando, criando raízes, portanto, no território europeu, tá bom? E aqui eu tenho um trechinho para vocês, né, de uma cena de invasão dos Vikings. Isso é da série Vikings, tá? É uma série muito boa do History Channel, eu super recomendo para você que ainda não assiste a série, né? Vale a pena assistir, tá disponível no Netflix, fica aí a indicação para você, tá? Então eu vou colocar um trechinho da série para vocês, uma cena um pouco forte, mas vale a pena a gente assistir. Então, bora lá. No one throw their lives away unnecessarily, even to impress the gods. Stay close.
On it. Get to work. Don't be afraid. Trust in God. And let us pray. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Quies in celis, sanctificator nomen tuum, adveniat. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, Pater Noster quies in celis, Pater Noster. I don't understand. Why would they leave such treasures unprotected? Is there some spell or some magic which protects them? It appears not. Perhaps they think their god protects. If this is their god, and he's dead, he's nailed to the cross. He cannot protect anyone. He's not alive like Odin, Thor, or Frey. What use is he then? You speak our language. How do you speak our language? I've traveled. We are told to travel to take the word of God. Please, don't kill me. Bom, então é isso, né? O vídeo que eu queria mostrar pra vocês sobre os Vikings, tá? Espero que vocês tenham curtido, é um trechinho da série, tá bom? E aí a gente percebe algumas coisas que eu acho interessantes. Primeiro, o traje, a vestimenta deles, ela é muito rústica, ela é muito simples, não é toda ornamentada com metais, não é aquela ideia que a gente tem de cavaleiro medieval, super protegido, etc. Não, tá? Eles são rústicos, tá bom? Segundo é a ferocidade, né? Eles matam os religiosos sem piedade, sem pudor algum, tá bom? E aí o interesse nas riquezas, tá? A série é muito legal, ela tem uma discussão interessante sobre a religião também, enfim, vale super a pena você tentar assistir. Aqui eu trouxe para vocês uma foto, né, de um artefato arqueológico, então vocês
conseguem reparar que primeiro a gente tem um escudo viking, né? Eles eram feitos de madeira, com um centro em metal, tá bom? Normalmente redondos, enfim. Uma espada viking também, aqui, e a cabeça do machado, que era uma das principais armas que os vikings utilizavam, o machado. E aí talvez você esteja estranhando e falar, pô, mas cadê o elmo com chifre e tal, que eu vi nos filmes, nos desenhos e tal. Assim, na arqueologia não se diz muito que os vikings utilizavam esses elmos com chifres. Isso talvez tenha sido uma construção de histórias em quadrinho, enfim. Mas a arqueologia não encontrou praticamente nada junto com os armamentos dos vikings que levasse a crer que eles usassem esses capacetes com chifres, tá? Então não condiz muito com a realidade, tá bom? Bom, e aí pra gente fechar essa nossa primeira parte, eu gostaria que vocês compreendessem o seguinte: essas invasões elas vão intensificar o processo de ruralização que já era existente na Europa, tá? Inclusive, nós temos aí uma onda de invasões que vai reduzir a atividade comercial europeia, tá? Existia, comentei com vocês, né, inclusive na aula passada, existia uma atividade comercial em torno do Império Carolíngio, muito pela segurança militar que esse império trazia. Quando você tem essas ondas de invasões, né, que vão acontecer inclusive no momento de fragilidade, em que o império já estava fragmentado em 3 partes, né, elas vão diminuir essa segurança, vão atacar cidades que eram polos comerciais existentes e as rotas comerciais, as estradas, porque eles sabiam que eram locais de circulação de riqueza, tá? Isso diminui de maneira brusca a atividade comercial, né? E aí, qual é a grande questão, né? Quando a gente pensa no feudalismo, a gente está pensando numa propriedade de terra voltada para si própria. Então, que existe uma população que vive, que depende dela, tá? Que se protege dentro dela, dentro dos muros do castelo, enfim. E aí qual que é a questão? Quando os vikings estão invadindo a Europa, quem vai fazer a resistência contra essas invasões são os senhores locais. Lembra que eu comentei inclusive com vocês, né, na última aula, que o Império Carolíngio era dividido em 200 condados, cada condado tinha o seu conde. São essas figuras da nobreza, portanto, que vão fazer a defesa, né, dos territórios contra as invasões. A autoridade imperial, né, a autoridade monárquica não vai dar conta de conter essas invasões, tá? Consequentemente, o que a gente acaba tendo? A população, aí vocês vão ouvir a minha cachorra dar uma latidinha, né, conversou com vocês também, a população rural, né, ela acaba se refugiando com essas lideranças locais, nessas propriedades locais, nos feudos, tá? Isso vai acabar fazendo com que a autoridade se fortalecesse localmente. Então essas pessoas passavam a reconhecer como autoridade legítima um senhor de um determinado feudo, de uma determinada propriedade de terra, e não necessariamente o monarca. Tá? Isso significa pra gente, portanto, que essa ruralização e que essa onda de invasões ela vai acabar provocando, né, na Europa, o enfraquecimento da autoridade monárquica e, consequentemente, o fortalecimento da autoridade local. Tá? Então é importante perceber que isso vai ser o elemento central, inclusive, do feudalismo, essa fragmentação de poder, essa fragmentação territorial, fragmentação de autoridade, né? E que isso vai ser provocado justamente por essa grande onda de invasões. Então é ela quem vai acabar levando a consolidação, como eu disse para vocês, do feudalismo, tá bom? Galera, então é isso, a nossa primeira parte dessa aula sobre feudalismo, tá bom? A gente continua logo depois, tá? Então, beijo para vocês, até breve, falou!